Você tá que não se aguenta diante de tais notícias que vemos na televisão, de aumentar a verba do fundo partidário, de ver uma marionete de políticos, cada um puxando a sardinha para o seu lado, de ver tanta inconsciência no mundo inteiro, devastação da natureza, corrupção e um jogo de interesses acima de tudo. Você olha para tudo isso, você fala, como eu vou conseguir o meu equilíbrio, ainda mais em meio a essa pandemia que está afetando o meu bem-estar, a minha saúde, a minha situação econômica, como resgatar a harmonia em meio a todo esse caos? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Fique ligado que eu vou compartilhar isso para você. E assim, se vamos desfilar os pormenores de tudo aquilo que nós vemos no noticiário, você fica se perguntando, nossa, como é que eu vou manter o equilíbrio nisso tudo? André, como é que você mantém o equilíbrio? Dá para você manter o equilíbrio no meio de tudo isso? Dá para ficar zen quando você se depara com tanta podridão, com a forma como o ser humano lida, por exemplo, com a natureza, com a depredação da natureza, com a forma inconsciente com que ele lida com os recursos, a maneira como nós lidamos com o nosso semelhante, onde nem perdemos a capacidade de ouvir, perdemos a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Não é que nós perdemos, nós temos essa capacidade, mas muitos não estão exercendo isso. Muito se fala e na sua vida íntima muitas vezes isso não é colocado em prática. Nesse momento estou aqui em meio à natureza, onde eu gosto demais, e ontem estava olhando para as estrelas, e aqui tem em Chapada dos Guimarães, de ontem para hoje, estava o céu muito límpido, e estava olhando para as estrelas, e estava refletindo sobre todas essas questões, e é interessante como parece que só quando nós subimos no alto de uma montanha, ou nós vamos além de todo o burburinho, além de todos os efeitos, é que nós encontramos um ponto, pelo menos, nós encontramos o nosso eixo. Digamos que no meio do circular de todas essas atribulações, só quando nós vamos para o nosso eixo, para o nosso centro, não é? É que conseguimos encontrar um ponto de harmonia e equilíbrio para podermos compreender melhor, lidar melhor com as coisas. Isso passa pela aceitação. Se nós não aceitamos a própria condição da inconsciência humana, nós nos revoltamos e nós não encontramos condições de conviver com as atrocidades que existem por parte de muitos seres humanos. Aí nós desanimamos até das relações, desanimamos de lutar por causas nobres, desanimamos por buscar o equilíbrio, porque afinal não vale a pena. As pessoas são isso, aquilo outro. Então, isso é uma armadilha, isso é um ponto que não contribui para o nosso bem-estar. E é muito importante nós olharmos o nosso bem-estar. Amar ao próximo como a si mesmo. Se você não amar a si mesmo, se você não encontrar os pontos pelos quais você pode se ligar à fonte suprema, revitalizante, a fonte que lhe alimenta para lhe dar força, para lhe dar condições de você exercer o seu papel aqui na Terra, certamente você não terá condições de ajudar os outros. Como diz um velho ditado, de um velho amigo, ele dizia o seguinte: copo vazio, copo furado não mata a sede de ninguém. Vá, meu filho, primeiro tapar os furos do seu copo, para depois poder saciar a sede dos outros, que você levará água. Então, esse é um grande ponto.
Então o equilíbrio, diante de todas essas situações que parecem até nos revoltar, nos desanimar, nos colocar para baixo, nos deixar até sem sentido, se vale a pena realmente lutarmos pelo bem, pelo bom, pela harmonia, pela paz, pela fraternidade verdadeira, é algo que devemos ir para o nosso centro e refletir. Isso é algo que eu faço muito, porque desde pequeno eu trago valores, tanto de formação, de berço, quanto de formação essencial da minha própria alma antiga, vamos dizer assim, que eu trago. E eu sempre busquei esses valores e procurei ações e cultivar formas de ajudar as pessoas no despertar da consciência. Mas conviver com todas essas atrocidades, conviver com todos esses pontos de inconsciência do ser humano é algo que muitas vezes nos desanima. Então eu digo para você, nesse momento em que você se sentir desanimado, procure ir para o seu centro. Procure sair daquele foco que acaba lhe atraindo. Essas notícias acabam nos atraindo. Essa parte da realidade, ela acaba nos prendendo, porque é realmente uma parte da realidade, mas ela é tão forte, são bilhões de pessoas no mundo inteiro que vibram numa frequência tão densa, tão pesada, tão negativa, que se você não estiver atento, se você não colocar atenção nesse ponto, você acaba sendo envolvido como um redemoinho, como um ímã que lhe atrai, e você passa então a ver aquilo apenas como aquela realidade. Então a visão do todo faz com que você entenda determinadas fatalidades, determinados processos de depuração, determinadas ações coletivas inconscientes que você não teria condições de compreender se você olhasse apenas para o efeito, não é? Então é preciso olhar para a causa, é preciso olhar para o todo, é preciso você elevar a sua consciência dentro da grandeza da sua real essência que abarca esse todo. Ir para uma condição cósmica para entender o detalhe terreno. Isso não quer dizer de você ficar alienado, e sim de você invocar a sua real condição poderosa, da sua verdadeira natureza cósmica, para fazer frente a todos os desafios dos desequilíbrios do dia a dia. E os desequilíbrios, eles fazem parte desse aprendizado da nossa faculdade terrena. Eles passam desde pelas instabilidades da nossa saúde, as instabilidades emocionais, os desafios dos relacionamentos com tantos temperamentos diferentes, toda a situação socioeconômica que nós enfrentamos, quer seja no Brasil, quer seja no mundo, os fanatismos religiosos, as visões distorcidas da realidade, a forma destrutiva com que muitos políticos lidam com os bens públicos e com todas as leis e com todos os interesses, o jogo de poder que existe em todo o mundo, concentrado nas mãos de pessoas escusas com interesses que realmente comprometem a própria existência da natureza e do ser humano. Então, onde você vai encontrar o seu equilíbrio? Vai encontrar o seu equilíbrio fora? Não. O seu equilíbrio está justamente no seu eixo, no seu centro. O equilíbrio existirá no momento em que você buscar essa sua essência, buscar o eixo que move toda a roda da vida, buscar o ponto de sabedoria diante de toda essa natureza que se transforma a cada instante. A natureza se transforma a cada instante e o ponto
que vai compreender e aceitar essas transformações passa por essa sabedoria ancestral que você traz. E particularmente quando eu venho em meio aqui à natureza, eu me revitalizo. Eu acredito que a natureza ela é a detentora do equilíbrio e da harmonia que cada vez mais são bens preciosíssimos no meio a todo um progresso artificial que nós vivemos. O equilíbrio, a paz, o bem-estar, ele está em seu centro. E a natureza externa, ela é virtuosa e ela é da mesma vibração da sua essência interior. Então, no momento em que você vive numa natureza artificial, onde tudo leva para a competição, onde tudo leva para o mal-estar, onde tudo leva para a inconsciência, para o egoísmo, para todos os desequilíbrios que nós vivemos e que acabam nos afetando o nosso bem-estar, então você precisa resgatar a sua fonte virtuosa. E o resgate dessa fonte virtuosa, para mim, passa por esse contato com a natureza. No momento em que eu chego aqui, não é? Todas aquelas notícias, todas aquelas informações que lotam a minha mente, elas acabam sendo absorvidas por um todo. Por exemplo, o vento que sopra aqui, nesse momento, hoje sopra um vento bem forte aqui, numa frente fria que está chegando aqui na terra quente, ela vai como que acalentando, acalmando, dissipando as nuvens densas que existem na minha mente. E isso vai me fazendo chegar no meu centro. No momento em que eu me banho aqui, na cachoeira, no riacho que tem aqui, aquilo vai lavando aqueles sentimentos negativos, aqueles sentimentos que nos colocam para baixo, aqueles sentimentos que acabam nos prendendo a uma situação, a uma forma de ver, a um padrão de crença que acaba apenas sugando as nossas energias. Então, o banhar para mim tem essa interação. O meu corpo físico, o nosso corpo físico, ele vai somatizando muitas coisas. Somatizando, primeiro, o campo eletromagnético denso, que acaba pelo contato demasiado com a tecnologia, com as ondas de celular, com as ondas das telecomunicações que rondam as cidades, não é? Que rondam todas as construções que nós vivemos. Nós não temos muitas vezes contato com condições de descarregar esse campo eletromagnético. Então aqui de pé no chão, descalço, em meio à terra, em meio à natureza, eu consigo fazer esse equilíbrio do meu campo eletromagnético. E eu consigo ampliar a visão da minha mente para o todo, o meu sentir para o todo, no momento que eu olho as estrelas e aqueles pontinhos luminosos, me lembra da minha essência luminosa. Então, cada coisa da natureza, cada aspecto da natureza, cada ser da natureza, ela é uma vida. E silenciosamente ela vai nutrindo, porque ela nutre, ela nos dá, é uma fonte doadora, diferente de muitos seres humanos que são uma fonte sugadora. Então, ela me dá o exemplo e eu me abasteço, e nesse meu abastecer eu saio para também abastecer outras pessoas, para ser uma pequena natureza virtuosa, para poder elevar, revitalizar e reenergizar a vida das pessoas e ajudá-las a ir para o seu centro, ajudá-las a acreditar que é possível. E é possível. E eu gosto muito dos ipês, e em meio à seca ele me dá um grande exemplo, que é possível recomeçar,
que é possível me soerguer mesmo em situações mais desafiadoras. Em meio a queimadas, em meio à seca, onde tudo fica, as folhas caem, tudo fica quente demais e denso e muitas plantas morrem, os ipês surgem virtuosos, floridos, como dar um alento e um sinal de que é possível florescer mesmo nas situações mais adversas da vida. E assim, meu amigo, minha amiga, é possível você florescer, é possível você encontrar o seu centro da harmonia, mesmo em meio a essas situações difíceis, desafiadoras e que nos causam muitas vezes raiva, nojo, revolta, quando nós ligamos os telejornais ou os canais do YouTube, qualquer fonte de informação e transmitem o que está acontecendo na esfera do poder ou mesmo com pessoas próximas e semelhantes. Então, vamos lá, tapar os furos do nosso copo para poder depois compartilhar a água que matará a sede daqueles que estão à nossa volta. Se você gostou, se fez sentido para você, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse ensinamento com quem você achar que deve e vamos em frente. Até a próxima!